Fala aí galera, eu sou o Matheus Fortes e sejam bem-vindos ao canal Física para Fortes. Eu vou aqui continuar nesse vídeo a resolução da prova da Escola Naval 2018. Vamos fazer aqui a nossa quarta questão. Mas antes, é claro, não posso esquecer de pedir para que você deixe aquele like no vídeo, já chega apertando o botão. E no final do vídeo não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, sua amiga, ou seu vizinho, parente, qualquer pessoa. A verdade é que vocês têm me ajudado muito aqui, o canal tem crescido cada vez mais. Fico muito grato à ajuda de vocês. E é claro, se você não for inscrito, se inscreva, porque aí você vai poder acompanhar o conteúdo que eu tenho produzido aqui semanalmente. Então vamos lá. A questão vai aparecer na sua tela, faz a leitura, depois vem aqui comigo ver a resolução. Simbora! Bem, como vocês puderam notar, essa é uma questão teórica sobre impulso e quantidade de movimento. E aquela típica questão onde você tem, por exemplo, algumas sentenças, nesse caso são 4 afirmações, e você tem que analisar qual delas é verdadeira e qual é falsa, e nesse caso marcar as verdadeiras. Então, por onde eu deveria começar essa questão aqui? Eu irei fazer, antes de analisar as próprias afirmações, eu irei fazer um breve resumo sobre impulso e quantidade de movimento. E eu começarei falando sobre o teorema do impulso. O teorema do impulso ele é expresso matematicamente como sendo o impulso igual à variação da quantidade de movimento. A letra I é o impulso e a letra Q é a quantidade de movimento. Mas antes de eu entrar nesse rigor matemático, eu gostaria de fazer um breve exercício mental aqui com vocês, com você que está me assistindo. Imagine que você esteja num supermercado e lá você tem 2 carrinhos de compras. Só que um carrinho de compra está vazio e o outro está abarrotado, cheio de compras, ok? E esses 2 carrinhos vão ser jogados em sua direção, mas não ao mesmo tempo, um de cada vez, para que você tenha que parar cada um desses carrinhos em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, você vai ter que parar o primeiro carrinho vazio e depois você vai tentar parar o segundo carrinho que está cheio. E ambos vão vir com a mesma velocidade, por exemplo, 2 km por hora, que é a velocidade de uma pessoa andando bem tranquilamente na rua. A pergunta que eu te faço é a seguinte: em qual das situações você terá que aplicar mais força? Ou talvez em qual das situações você vai ter que aplicar a mesma força por mais tempo, porque vai ser mais difícil de parar? Você vai dizer intuitivamente que é a situação com o carrinho cheio, a segunda situação. E se eu te perguntar o porquê, você provavelmente diria, porque está mais pesado, que é uma resposta comum. Mas nesse caso não seria peso, porque peso é uma força. E não é de fato devido à força-peso, mas é devido à massa que o carrinho cheio tem, em contrapartida com o carrinho vazio, que tem menos compras, aliás, não tem compra nenhuma, então é só a massa do carrinho e é leve. Onde eu quero chegar? Perceba que, pelo fato de ter sido mais difícil parar o carro cheio, é porque ele tem maior quantidade de movimento. Essa grandeza Q, quantidade de movimento, ela está justamente aí para mensurar essa qualidade do móvel, do movimento, aliás. Perceba que, então, o carrinho cheio tem maior quantidade de movimento do que o vazio. E quais são as 2 variáveis que eu manipulei com essa situação? Eu falei da velocidade de ambos, que eram iguais, mas um tinha mais massa do que o outro. Se você analisar como se fosse um sistema inteiro, carrinho e compras, né? Conclusão: o que é a quantidade de movimento? Nada mais é do que massa vezes velocidade, matematicamente falando. Você expressa a quantidade de movimento como massa vezes velocidade. Só que velocidade é uma grandeza vetorial, a massa é escalar. E toda grandeza vetorial não é expressa somente através de números. Você vai ter um número e uma unidade. Exemplo, 2 km por hora. Somente isso não é o suficiente. A velocidade ela precisa de direção e sentido. Não só a velocidade, mas qualquer outra grandeza vetorial, que nós iremos ver aqui em seguida. Então, nesse sentido, eu quero trazer a vocês o significado de que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Por isso que tem essa setinha aqui em cima, para representar que é uma grandeza vetorial. Mas entenda o seguinte: ΔQ seria massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, porque essa velocidade ela pode vir a alterar. Mas quem é responsável por alterar essa quantidade de movimento? O impulso. Impulso, que também é uma grandeza vetorial, ela é expressa como sendo força vezes tempo. Bem, força também é uma grandeza vetorial. Você precisa dar direção e sentido. Não basta apenas dizer 10 newtons. Há necessidade de dizer se está na horizontal, na vertical, enfim. Então,
Compreendam que o teorema do impulso é justamente isso. Força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. E tudo isso sendo grandezas vetoriais. Sendo que quando você estuda essa matéria, na maioria das vezes, esse estudo está relacionado a apenas uma única direção. Por exemplo, uma direção horizontal. Então, os objetos eles não fazem geralmente curvas nos exercícios de ensino médio. Aí o que acontece? Quando não se faz curva, você acaba tratando isso como uma grandeza escalar. Muito semelhante ao que você aprende na cinemática, bem no iniciozinho. Então você acaba não tendo essas setinhas aqui em cada uma dessas variáveis. Você fala como se fosse escalar, mas necessariamente são grandezas vetoriais. Então, vamos aqui agora fazer a nossa análise. A primeira afirmação, o que ela diz? Ela fala assim, se uma partícula está submetida a uma força resultante constante, a direção da quantidade de movimento da partícula pode mudar. Vamos lá. Ele fala que está submetido a uma força resultante constante. Por que esse resultante? Porque essa letra F aqui, que é, na verdade, responsável por gerar o impulso, é a força resultante. Sobre o corpo pode estar atuando várias forças, mas precisa ser necessariamente o somatório dessas forças, ou seja, a força resultante. E entenda o seguinte, como força é uma grandeza vetorial, aquelas três características, módulo, direção e sentido, elas não podem mudar para que você diga que é constante. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Veja que esse primeiro exemplo aqui, você tem uma esfera verde, né? No caso a massa dela é m, apesar de não ter escrito aqui. E ela tem uma velocidade v, vermelha, está em vermelho, para a direita. Perceba que a força que aplica nela, a força F1, ela também está para a direita. E tanto a velocidade quanto a força estão na mesma direção. O que acontece aqui? Se você der um play nessa cena, essa força ela vai ser aplicada no decorrer do tempo. E como você já sabe, força vezes tempo é igual a impulso. E se você pegar essa velocidade ela vai mudar ao decorrer do tempo. Até porque essa força gera uma aceleração. Todos esses conceitos você provavelmente já aprendeu quando você fala das 3 leis de Newton. Mas vamos falar aqui como se fosse visando o teorema do impulso. Aonde eu quero chegar? Perceba que essa força, ela nunca irá fazer essa bolinha mudar a direção dela. Ela só irá fazer a bolinha ganhar velocidade. Ah, Matheus, e se fosse ao contrário? Se fosse a força no sentido oposto? Ou seja, da direita para a esquerda? Sim, nesse caso, a bolinha ela estaria perdendo velocidade. Em algum momento ela iria parar e ao invés de ela ir para a direita, ela iria frear e voltar, aliás, ir no sentido da direita para a esquerda, iria para cá. Sendo que ainda assim ela manteria a sua direção. A direção dela não mudaria, ela mudaria o sentido. Está vindo para cá, depois vai para cá. Mas a direção continua sendo horizontal. Compreenderam? Mas aí você pode dizer, então essa afirmação aqui é falsa. Porque de fato não deveria mudar a direção. Aí que tá, muda a direção sim. Perceba aqui no exemplo 2. A força F2, ela não está na mesma direção do que a velocidade v. O que acontece aqui? Por não estar na mesma direção, e se você der um play nessa cena, a bolinha, no primeiro instante, ela está de fato indo para a direita. Mas como tem uma força aplicando na diagonal, essa bolinha gradativamente ela vai fazer curva. E ela vai tender a ir cada vez mais para a direção dessa força aqui, dessa força F2. Ou seja, ela está mudando a direção dela. Conclusão, é possível você ter uma força constante, onde você não muda o módulo, nem a direção e nem o sentido, e ainda assim a partícula que está sujeita a essa força mudar a direção dela, ou seja, a quantidade de movimento dela mudar? Sim, é verdade, é possível, através desse exemplo aqui. Em resumo, basta a força não estar formando um ângulo de 0 ou 180. Se esse ângulo aqui for 0 graus, é porque a força e o vetor força e o vetor velocidade estão na mesma direção e sentido. E se for 180 graus, o vetor força e o vetor velocidade estão em sentidos opostos, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Mas nesse caso, não é 0 e nem 180, é algum ângulo entre esses dois valores. Logo, você vai ter mudança da direção, ok? Então a primeira afirmação ela é verdadeira. Podia botar aqui assim, ó. Verdadeira. Vamos para a segunda. O que a segunda diz? A segunda fala o seguinte: se uma partícula está se movendo em círculo com um módulo de velocidade constante v,
A intensidade da taxa de variação da quantidade de movimento no tempo é proporcional a v ao quadrado. Tá, vamos lá. O que é essa intensidade da taxa de variação? Taxa de variação nada mais é do que ΔQ, taxa de variação da quantidade de movimento. E a intensidade é um número, um módulo. A gente pode chamar de módulo ou intensidade. Lembrando que como isso aqui é um vetor, então a gente não diz apenas um número, né? A gente fala módulo ou intensidade. Conclusão, como é que a gente pode checar se isso é verdadeiro ou falso? Bem, ele falou que ele está fazendo uma trajetória curvilínea. No caso, está dando círculos, né? É um MCU, movimento circular uniforme. Uniforme porque a velocidade é constante. Mas entenda de novo, a velocidade ser constante significa que o módulo é constante. O valor dessa letra V aqui não muda. Exemplo, 5 metros por segundo. Então é 5 metros por segundo a todo instante. Mas você pode afirmar que esse vetor velocidade é constante? Não, porque por mais que o módulo não mude, a direção e o sentido elas estão mudando. Na verdade aqui é a direção, né? A cada instante a direção está mudando. Perceberam? Então, o que a gente pode afirmar aqui? Se a bolinha está fazendo curva, atua sobre ela uma força centrípeta, que é a resultante responsável por fazer mudar a direção do movimento de algum móvel, algum objeto. Conclusão, eu posso afirmar que existe uma força centrípeta. Aqui, beleza. E onde é que isso vai me levar? Perceba que ΔQ é igual a impulso, e é isso que eu vou escrever aqui. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ΔQ é igual a força vezes ΔT, pois impulso é força vezes ΔT. Então vai ficar assim, ó, força vezes ΔT é igual a ΔQ igual a ΔQ. Só que aqui eu estou trabalhando como se fosse grandezas escalares, né? Estou só usando os valores. E onde é que eu vou chegar agora? A força não é a força centrípeta? Ok, então eu vou substituir esse F aqui por FCP. E agora? Lembre-se que FCP, força centrípeta, é também descrito como massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Então eu posso substituir isso aqui, ó, por massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. E agora, qual foi a pergunta dele? Ele queria saber se a intensidade, ou seja, o número que vai dar aqui, né, ele está em função da velocidade ao quadrado. E é verdade. Por quê? Eu vou reescrever aqui só para vocês entenderem melhor. Então, a taxa de variação da quantidade de movimento no tempo nada mais é do que ΔQ sobre ΔT. É a variação da quantidade de movimento no tempo. Perceba aqui que a massa e o raio da trajetória, no caso dessa curva, são grandezas que são constantes, elas não mudam. Então isso aqui eu poderia substituir por uma letra K, porque a massa dessa esfera não muda, muito menos o raio dessa trajetória. O que pode mudar é a velocidade que está sendo feita essa trajetória. Então a segunda afirmação está correta. Vamos para a terceira. A terceira afirmação, ela é bem tranquila de ser feita. Por quê? Vamos ver aqui rapidinho antes de eu começar a falar, né? Um gráfico do módulo da força resultante que atua sobre uma partícula em função da posição x. Pode-se obter o módulo do impulso sobre a partícula calculando-se a área entre a curva e o eixo x. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que se você fizer um gráfico de força, o módulo da força, né, mas vou botar assim, sobre a posição do objeto. Então é F por x. Se você fizer um gráfico disso, vou fazer aqui uma linha aqui. E se você calcular essa área, você vai estar calculando o impulso. Isso é uma mentira. Por quê? Entenda o seguinte, quando você calcula a área de um gráfico, você está literalmente multiplicando as grandezas dos eixos. Como assim? Aqui você tem a força e aqui você tem a posição. Então, quando você calcula essa área aqui, seja qual for o formato da área, não importa. Mas quando você faz o cálculo da área, você está literalmente multiplicando F por x. No caso, x aqui é a posição, poderia ser D, seja lá o que for. E quando você faz F
que é a força, vezes a posição, no caso o deslocamento, isso não é impulso. Impulso é força vezes tempo. Força vezes deslocamento é trabalho. Isso é uma outra grandeza, no caso uma grandeza escalar. Portanto, a terceira afirmação está errada, ok? Falso. E para finalizar, falta a quarta afirmação. Vamos ver o que ela diz. Se J representa o impulso de uma determinada força, então ΔJ sobre ΔT representa a variação da força. O que ele quer dizer aqui? Ele está agora chamando essa letra I de simplesmente de J. Então vamos fazer essa pequena mudança. Eu vou apagar aqui rapidinho só para a gente achar. Eu vou reescrever aqui, ó, J é igual a força vezes variação do tempo. Ok. O que ele está dizendo? Se esse impulso for variando, isso representaria a variação da força. E isso não é verdade. Eu vou mostrar o porquê. Se você pegar isso aqui e passar para cá, ficaria assim, força é igual a impulso sobre a variação do tempo. Eu vou parar de escrever como se fossem vetores, eu vou estar aqui usando, no caso, o módulo deles. Só que eu entendo o seguinte, você poderia pensar que caso esse impulso estivesse variando, ou seja, ΔJ, o que é ΔJ? É J final menos J inicial, ou seja, impulso final menos impulso inicial. Eu vou até escrever isso aqui. Seria assim, ó, impulso final menos impulso inicial. Você não pode dizer que isso aqui é a variação da força. A verdade é que isso aqui seria a força média. É muito semelhante ao raciocínio que você tem no início da Física 1, cinemática, quando você quer calcular a velocidade média. O que você faz? Velocidade média é o quê? Velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é posição final menos posição inicial, e aqui o tempo eu vou botar só ΔT. Perceba que aqui você está fazendo algo muito semelhante ao que você faria na velocidade média. Só que ao invés de velocidade, a gente está falando de força. Então fazer ΔJ, ou seja, a variação do impulso sobre a variação do tempo, não é variação da força. Na verdade é força média. Então isso aqui é FM. Ok? É isso. Portanto, a quarta afirmação está errada. Conclusão, a resposta seria a letra A. Questão maneira, não é? Eu acho essa questão bem difícil. Principalmente essa quarta afirmação aqui. Eu levei um tempo para entender o porquê dela estar errada. Apesar de saber que estava errada, eu não sabia explicar muito bem. Aí para fazer esse vídeo aqui eu tive que pensar bastante. Pedir ajuda a outras pessoas também. Então, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram. E é assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então vamos embora para a próxima.